Meu nome é Cristina, eu sou mãe da Milena, que tem 20 anos e é autista. Eu sou pedagoga e psicopedagoga, moro em Londres há 8 anos, onde eu também estudo sobre autismo. A gente já começou essa reunião, mas tivemos que retornar o início, então, caso não tenha ficado salva a primeira parte, pelo menos se você, né, tá vendo a partir daqui, você não vai ficar perdido. Vamos lá então. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje a gente está falando de flexibilidade. Eu convidei todo mundo para a gente entender e pensar um pouquinho no que a gente entende por flexibilidade. Eu, quando falo em flexibilidade, eu penso numa pessoa, num atleta, num ginasta, em alguém dobrando o corpo todo em cima dos joelhos. Eu penso no bambu, eu penso numa mola. E você? Quando você pensa em flexibilidade, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua mente? Então, eu queria que a gente tivesse, né, essa imagem, essa, esse pano de fundo, né? Vamos pensar, por exemplo, em como nós somos e nós vivemos num contexto de ações, né, do dia a dia, coisas que a gente faz mais ou menos padronizadas. O que não é, na verdade, muito flexível, né, de um certo ponto de vista. As coisas que a gente faz geralmente, aquilo que é rotineiro, a gente faz com uma certa ordem, né? Então, assim, você acorda, escova os dentes, se veste, toma café. Então, você tem essa ordem que você estabeleceu para sua rotina e que você segue mais ou menos num padrão. Abre a porta do carro, entra no carro, coloca o cinto, liga o carro, mais uma vez, um padrão, né? Uma sequência. Você entra no chuveiro, abre a torneira, pega o sabonete, ou então você primeiro, né, abre a torneira e depois entra no chuveiro e só depois você pega o sabonete. Sem perceber, tem um monte de coisa na nossa vida que a gente obedece a esse padrão de ação, essa lista do que vem antes e o que vem depois. Mas, geralmente, isso tem uma função. A gente segue esse padrão, essa sequência, porque a gente quer fazer alguma coisa. A gente tem na nossa cabeça uma razão objetiva, né? A gente tem um propósito naquele conjunto de passo a passo que a gente estabelece. A gente tem um objetivo, a gente tem um porquê, né? Acontece que nem, nem sempre a gente precisa necessariamente fazer as coisas naquela ordem, mas a gente faz. Por exemplo, no banho, né? Você está lá no banho. Faz tanta diferença assim o jeito que você segue aquela ordem? Você pode ter aquela pessoa que abre a torneira primeiro e fica lá, e depois tira a roupa, e depois se prepara para entrar. Ou você tem aquela pessoa que abre a torneira depois que já está no ponto de tomar banho, né? Isso é uma preferência pessoal. Ao mesmo tempo que você tem um objetivo, existe uma sequência que, se você mudar, não vai interferir tanto assim no seu resultado, certo? Vai fazer diferença na conta da água, na conta de eletricidade, mas o seu corpo limpo, que é o objetivo de tomar banho, isso não faz diferença nenhuma, essa ordem. Então, por que a gente segue essa mesma ordem? Por que a gente faz determinadas coisas todo dia de um jeito diferente? Essas coisas que a gente já sabe o que fazer e como fazer, e já sabe o resultado que vai ser produzido, elas trazem para a gente muita calma. Elas nos regulam, sem a gente perceber. Quando algum resultado dessa sequência de ação rotineira sai do previsto, isso gera um desconforto e gera na gente ansiedade. Por exemplo, né? Você está lá no banheiro, vai lá, faz a sua sequência, tira a roupa e se prepara para o banho. Na hora que você chega lá para tomar banho, tem sabonete. Esqueceu toalha, você abre a torneira e não tem água. Ou então você sai de casa, tranca a porta da sua casa, entra no seu carro, abre a porta, fecha a porta, bota o cinto, e na hora que você gira a chave do carro, o carro não liga. Então, quando você se vê nessa situação em que as coisas não saíram como previsto, você tem uma
uma dose de ansiedade, de nervosismo, aquela sensação de que as coisas não saíram como você esperava. E vai exigir de você flexibilidade. Mas vamos seguir. A gente já tem, então, agora na nossa mente um pano de fundo, um cenário que a gente montou nesse assunto. Ou então, nos termos, né, desse estudo que a gente vai fazer, vamos dizer que a gente já colocou o assunto de hoje nessa nossa mesa de trabalho mental, né? A parte que alguns dos estudiosos vão chamar de memória de trabalho, né? A gente já tem aqui, ó, a flexibilidade, a gente já montou um cenário mental propício para a gente aprender e refletir, e a partir daqui vai ficar mais fácil para a gente falar sobre isso. E essa mesa de trabalho, ela está dentro, assim como a flexibilidade mental, de um grande conjunto que a gente chama de função executiva. O que é, então, função executiva? Eu não sei de vocês, né? Mas geralmente quando eu vou em palestra, em workshop, curso, quando a pessoa começa com esses conceitos complicados assim, essas definições, me dá um desânimo. Não sei se vocês são iguais a mim. Porque para quem não trabalha nessa área, quem não é estudante, quem não é um profissional, parece muito difícil da gente entender, né? A gente não consegue entender muito bem e, não sei, parece que a pessoa está falando um grego ali. Eu quis trazer para vocês esses conceitos por três motivos. Primeiro, para você entrar um pouco na pele do autista. Tem muito autista por aí que tem extrema dificuldade com coisas que para nós parece totalmente simples, né? A gente tem que lembrar que o autista ele tem que funcionar no mundo que foi totalmente feito para o neurotípico. Aquilo que a gente antigamente chamava de normal, né? Pessoa normal, pois é. O mundo foi inteiro feito para esse tipo de pessoa que teve um desenvolvimento infantil típico, né? Probleminha aqui, outro ali, porque o ditado é muito certo, de perto ninguém é normal, né? Mas seguiu um padrão e aí você tem ferramenta, você tem habilidade, o autista não tem. Então, muitas vezes, aquilo que para você é muito simples, você vai falar, meu filho, mas não é possível que você está fazendo isso, minha filha, mas não é possível que você não entendeu. Não é possível que esse menino tão inteligente para uma coisa faz isso que não condiz, né, com o nível de competência que eu sei que ele tem. Tudo isso é igual quando a gente lê aqui, ó, a função executiva é uma concepção neuropsicológica que se aplica ao processo cognitivo responsável pela formulação de flexibilidade mental e categorização. Também promove a busca de objetivos e motivações, planejamento, autorregulação, insight, abstração, análise e manipulação de conhecimentos adquiridos. Muito elucidativo, explicativo para quem conhece, para quem entende, para quem estuda, para quem é da área. Para quem não é, muito complicado, né? Mas, além de, né, dessa primeira parte, a gente falar um pouquinho das conceituações, né? Tem um outro motivo que é quando você tem um conceito, mesmo que você não entenda muito esse conceito, você sabe do que está sendo dito. Então, não importa muito que você entenda profundamente o que ela está querendo dizer, esses estudiosos, né, estão querendo dizer sobre categorização, sobre planejamento e autorregulação, não importa tanto. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um post outro dia que falava de um objeto, que os astrofísicos descobriram um objeto que tem um brilho 10 milhões de vezes maior do que o brilho do Sol, né? Primeiro que não dá para a gente imaginar que a gente não tem referência. O que é uma coisa que 10 milhões de vezes mais? A gente não tem essa referência. Mas aí vai falar, né, que era um objeto que chama estrela de nêutron. Estrela de nêutron. Eu tirei até um print screen aqui para poder dar esse exemplo para vocês, que eu achei
que cabia aqui para vocês entenderem. Estrela de neutro são objetos compactos estranhos, têm várias características, elas têm uma massa, uma pequena colher de uma estrela de nêutron tem mais massa que o Everest, e vai explicando. Bom, eu não entendi nada da explicação dessa astrofísica, mas se daqui uma semana eu ver uma fake news falando assim, descobrir um objeto que tem 10 milhões de vezes mais brilho que o Sol e são os OVNIs, são os extraterrestres que estão tentando invadir a Terra. Eu sei que não é. Eu sei que é uma estrela de nêutron. Entendi o conceito de estrela de nêutron? Não entendi. Não tenho competência cognitiva para isso. Mas eu sei que OVNI não é, extraterrestre não é uma nave, não é um planeta, não é um cometa que vai destruir a Terra. Eu sei um monte de coisa, pelo menos eu sei o que não é. Então, quando a gente vê essas definições, é muito importante para a gente que a gente leia, que a gente preste atenção, que a gente, mesmo que você não tenha total domínio desse conteúdo. E depois também é importante que a gente tenha conhecimento, mesmo que a gente não domine o conhecimento. Quando você estiver na frente de um terapeuta, de um profissional, e ele falar para você que você tem que ensinar seu filho tal coisa e que tem que ser assim, você vai falar assim: não, mas o meu filho tem uma dificuldade com flexibilidade mental. Quando você falar essa frase, o profissional já vai te respeitar muito mais. Ele vai saber que ele está falando com alguém que busca informação. Ele vai saber que você está num outro nível de maternidade e de paternidade. Tá? Então, é muito importante que a gente estude, mesmo que a gente leia, que a gente ouça, que a gente preste atenção, mesmo que seja alguma coisa que aparentemente foge da nossa competência cognitiva, tá bom? Então, fica comigo, não desiste, não desanima, porque a gente vai entender bem o que é isso. É muito importante a gente entender essa função executiva para a gente chegar lá na especificidade da flexibilidade mental. Fica comigo. Então, a função executiva é um termo guarda-chuva, ou seja, cobre vários outros conceitos. Primeiro, assim, vamos entender que existem várias teorias que vão explicar como que o nosso cérebro funciona, como que a gente aprende, como que a gente memoriza, como que a gente funciona no mundo, como a gente comunica, como que a gente recebe informação, como que a gente armazena essa informação, como que a gente usa essa informação, qual o papel dessa informação na nossa personalidade, na nossa vida. Então, várias teorias vão tentar explicar. E tem um grande grupo, né, de neuropsicólogos, neurologistas, estudiosos do comportamento, estudiosos da aprendizagem, que vão definir como função executiva um grupo de habilidades que nós temos no nosso cérebro e que elas são muito especializadas. Cada partezinha vai se especializar em tratar e mandar, né, decodificar e codificar as informações que a gente recebe no mundo para a gente funcionar como pessoa. Então, essa função executiva é esse conjunto de coisas. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha é uma partezinha do nosso cérebro, um pedacinho da rede de neurônios que a gente tem e que vai ser responsável por trabalhar e fazer possível que a gente faça qualquer coisa. Qualquer ação que tenha um objetivo final envolve esse grupo de capacidade, ou seja, todas as pecinhas juntas formam o que nós chamamos de função executiva. Então, quando a gente acorda pela manhã e você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha vida, a gente vai colocar em dia, em andamento, as coisas que a gente tem que fazer, a gente já ativa esse centro de execução. Sempre que a gente vai executar alguma coisa, essas várias partes do nosso cérebro vão precisar funcionar em conjunto para que a gente, por exemplo, levante da cama e vá escovar os dentes, que parece uma coisa muito simples, mas não é. Né? Vai envolver um monte de coisa só o fato de você levantar da sua cama. É um monte de ação. Quem passou pela experiência de ter um familiar ou alguém próximo, ou que trabalha num hospital e
lida com pessoas que passaram muito tempo no coma e a gente tem que ensinar essa pessoa a simplesmente pegar a colher, colocar no prato e trazer a comida à própria boca. Quando a gente tem que ensinar um adulto disfuncional a fazer isso, é que a gente vê, meu Deus, eu faço isso centenas de vezes por dia e nem percebo como é complexo. Quanto de força que você tem que regular, quanto de planejamento motor, quanto de mobilidade que você tem que fazer, né? Uma ideia disso, quando você vai ensinar o seu filho a, a amarrar o cadarço, a dar o laço no cadarço, né? Parece que ele tem mais dedos do que você, assim, parece que é... Então, assim, as funções executivas, elas vão se juntar e vão trabalhar juntas toda vez que a gente tiver que atingir um objetivo. Esse objetivo pode ser, né, essas coisinhas pequenas que a gente faz, como também pode ser um objetivo a longo prazo, como, por exemplo, conseguir um emprego, planejar seu casamento, ou planejar a formatura, a sua formatura, né, no final, a formatura do seu filho no final do ensino médio. Pode ser a longo prazo ou pode ser a curto prazo. Bom, a gente tem, então, áreas especializadas no nosso cérebro. A gente tem as funções executivas, as funções cognitivas e também alguns estudiosos vão trazer essa função conativa, que está mais ligada à personalidade. Seria mais ou menos assim: a função executiva é aquilo imediato, que você está ali para fazer e todo o seu cérebro está ali naquele momento, né? A cognitiva é tudo aquilo que você tem que usar, né? Você tem que ir lá no seu arquivo de conhecimento, buscar para usar ali naquele momento, e tudo aquilo que você vai aprender fazendo o que você está fazendo. Então, as funções cognitivas, elas vão ter essa coisa da recepção, né? Vocês agora, nesse momento aqui, vocês estão muito mais usando as funções cognitivas, porque vocês estão me ouvindo, vocês estão tentando entender o que eu estou falando, vocês estão tentando relacionar o que eu estou falando com aquilo que vocês já sabem, vocês estão buscando na memória de vocês, vocês estão elaborando um pensamento, vocês estão pensando, né, no jeito que eu estou comunicando com vocês, então vocês estão muito mais usando as funções cognitivas. Mas quando você levanta daqui, ou então se você fala assim, nossa, o celular tá acabando a bateria, eu preciso pegar o carregador. Ou então você está aqui prestando atenção no tanto de bateria que o seu celular tem para saber se você tem que diminuir o brilho da tela, se vai dar tempo. Isso já é função executiva. Você está usando, né, todas as partezinhas do seu cérebro. E você está usando também, por exemplo, controle inibitório, né? Controle inibitório é aquele que vai dizer assim, quem está falando é a Cristina. Você está com vontade de falar, de interromper ela, de dizer que o que ela está falando está complicado, ou de contar alguma coisa que aconteceu com você, ou de dizer para ela que você concorda com ela, mas você não vai fazer isso porque é a vez dela falar. Então, você está, nesse momento, inibindo também algumas coisas que você faria se você não tivesse esse controle inibitório. Então, assim, cada uma dessas partes é muito importante. E dentro de funções executivas, a gente tem, então, aqui, ó, a gente tem controle inibitório, iniciação, que é outra dificuldade grande do autista, né? Para iniciar um diálogo ou para iniciar uma atividade, existe uma dificuldade em muitos autistas nessa parte. A flexibilidade, que a gente vai falar hoje, a memória de trabalho, né? Para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que trazer para essa áreazinha específica do meu cérebro tudo que eu sei a respeito daquilo que eu vou fazer. E se eu não sei nada, quais os conhecimentos que eu vou precisar acessar para poder fazer aquilo que é tão novo assim? É como se a gente tivesse uma mesa, né? E essa mesa a gente preparasse para executar alguma coisa. Essa é a memória de trabalho. Ela não é aquela memória que vai lembrar lá atrás, na semana passada, o que você fez. Essa já é a memória lá da função cognitiva. Mas a memória de trabalho é aqueles elementos que você tem que ter ali para você executar. Organização, planejamento e autorregulação. Cada uma dessas coisas a gente tem
uma função alterada ou diferente no autismo. Hoje a gente fala muito menos de deficiência, de desabilidade, a gente fala mais em diferença, né? Então, o cérebro do autista tem todas as funções executivas e todas as habilidades. Não tem nada aqui que está faltando, tá? É, só que é diferente. Eles se organizam de uma forma diferente quando é a hora de usar essas pequenas ferramentas. Se você montasse o quebra-cabeça, você ia ver que o quebra-cabeça das funções executivas do autista as peças não estão na mesma ordem que a sua, né? Mas estão, tá? Estão. Eu gosto muito, uma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás lá no meu blog, para quem não sabe, né, eu tenho um blog desde 2006, eu escrevo sobre essa experiência da maternidade da Milena, e lá no blog uma vez eu escrevi uma coisa que eu sempre repito, que não ser capaz de, ter dificuldade em, não significa não ser capaz de. Então, quando a gente fala que que o autista tem dificuldade em imaginar, não significa que ele não é capaz de imaginar. Ele tem dificuldade em socializar, não significa que ele é incapaz de socializar, né? Então, ter dificuldade em não significa não ser capaz de. Né? Então, a gente vai entender que essas funções executivas no autista é diferente. Não menos, não menor, não incapaz, mas diferente. Bom, vamos seguir então, né? Tem uma teoria bastante influente que fala que o autismo é a função executiva diferenciada, né? Que ter autismo significa que essa pessoa tem essa parte tão importante, né, da nossa cognição de uma forma diferente. Bom, vamos então voltar para a gente entender um pouco mais sobre flexibilidade mental, a falar desses minutinhos que a gente tem quando a gente levanta ali da cama pela manhã, né? Assim que a gente levanta. A flexibilidade mental, ela vai tornar possível todo e qualquer ajuste que a gente precise fazer na nossa estratégia, naquele passo a passo que é tão familiar para a gente. Por exemplo, você vai lá, levanta para escovar o dente, tem uma afta na sua boca. É uma coisa inesperada. Ontem à noite não tinha, hoje de manhã tem. Isso vai fazer com que você o quê? Escova seus dentes com mais cuidado, com mais lentidão, evitando aquela área ali que está machucado, procurando um outro jeito de limpar aquela região, né? Você pensou em usar uma roupa, aí quando você abre a janela está chovendo. Então você tem que refazer os seus planos. Você tem um tempo, você tem que obedecer aquele tempo, você tem que pensar nisso rapidinho. Então, assim, mãe e pai atípico, a gente é campeão nisso, né? Vamos combinar? A gente planeja sair, levar o filho para terapia tal, e depois sair, tirar, levar para natação, depois para a escola. Aí na hora que você vai levar para terapia, a criança tem uma crise, aí você tem que mudar o seu plano inteiro. Então, assim, a gente sabe muito bem como ser flexível, né? A gente aprende isso na marra. Então, você, durante o seu dia, você vai falar assim: olha, eu, né, vou no supermercado, depois eu vou cortar meu cabelo, né, eu vou limpar minha casa. Aí o telefone chama e te fala: olha, seu filho está tendo uma crise ou está tendo um dia ruim aqui na escola, você tem que vir buscar ele. Você tem que adaptar todo o seu plano. Algumas coisas que você planeja no dia a dia não saem exatamente como você planejou. E isso acontece o tempo todo. Mas você sabe que ninguém vai fazer o que você tem que fazer por você. Você sabe que você tem que se ajustar. Você tem que dizer: nossa, mas eu tinha que fazer tanta coisa hoje. Aí você vai ter que deixar para amanhã. A casa que você ia limpar não vai ser limpa, o cabelo que você ia cortar não vai dar para cortar agora. Vai ter que achar uma outra agenda do cabeleireiro. Mas a gente consegue lidar com isso, né? Quando a gente foca num comportamento cotidiano, nessas coisas assim do dia a dia, a gente tem a impressão que o autista, né, tem
déficits, têm dificuldades nessa flexibilidade cognitiva. Eles têm muita dificuldade, média dificuldade ou pouca dificuldade para mudar uma estratégia quando alguma coisa acontece na vida, quando tem que se adaptar, quando tem que mudar essa perspectiva. Isso faz parte da lista do critério diagnóstico, né? O diagnóstico vai falar dessa possibilidade, né, para ser autista. Lá no DSM-5 vai falar, né, não só nesse critério, mas eu trouxe só um critério para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Vai falar desse critério padrão restrito e repetitivo de comportamento, interesse ou atividade manifestado por fala, manipulação de objeto de uma forma repetitiva ou estereotipada, insistência na rotina, nos rituais, verbais ou não verbais, inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento e pensamento, interesses restritos e fixos com intensidade, hiper ou hipoatividade a estímulos sensoriais. Tudo isso está ligado, então, à flexibilidade mental. Então, é do diagnóstico, né? É a possibilidade deles terem essas rotinas rígidas, deles terem que seguir. E depois, se não tem um nível de ansiedade, né, ligado a isso, pode ser que essa ansiedade vai se desenvolver. Porque uma coisa é você dirigir um carro e toda vez que você pisa no acelerador desse carro, esse carro responde com velocidade. Toda vez que você pisa na embreagem, ele te deixa mudar a marcha. Então você vai dirigir pela rua com muita confiança, com muita tranquilidade, sem tanta ansiedade, sem tanto estresse. Se você tem um carro e esse carro, de vez em quando, você pisa no acelerador e ele não vai, você vai falar, nossa, mas aí como que vai ser quando eu estiver atravessando um sinal e ficar alaranjado, né? Como que vai ser se eu piso nesse acelerador na hora que eu estou ultrapassando um caminhão e esse acelerador não me responde? Então, muitas vezes, esse organismo que nem sempre responde com a precisão é o que faz com que a ansiedade vá crescendo ao longo do tempo, quando as demandas deixam de ser a demanda da criança. O que uma criança precisa decidir no seu dia? Como que é para ela quando ela está se comportando em público e ela de repente fica muito estressada e ela dá um gritinho ali? E todo mundo fala assim: ah, não, deixa, ele tem 5 anos, ah, é uma criança, tá tudo bem. Ele não vai poder fazer isso quando ele tiver 14, porque ele já vai ser um jovem, né? E aí a cobrança, a demanda vai mudar completamente. Mas ele ainda está naquele corpo que não tem, naquele momento ali, a competência para frear o impulso do grito. Quantos de nós morremos de vontade de dar uns gritos de vez em quando em alguns lugares que a gente está e que tem gente falando coisas sem sentido e reclamando ou, né, discutindo ou falando coisas que não tem nada a ver, dá vontade de falar, para, acorda, né? Mas a gente usa o nosso controle inibitório, né? Toda a nossa polidez, toda a nossa, muitas vezes até hipocrisia, né? E dá um sorrisinho amarelo. Então, mas essa exigência social, ela vai crescendo. E aí, quando essa pessoa vai crescendo, ela vai tendendo a ficar cada vez mais estressada, mais ansiosa, com mais medo dessa falta de flexibilidade mental e a consequência disso. A inflexibilidade, ela vai permear muitas áreas da pessoa, né, no espectro do autismo. Toda situação nova costuma produzir ansiedade. O autista pode se sentir desconfortável com mudanças em geral. Isso pode acabar, né, resultando num comportamento que pode ser visto como opositor, desafiador, pode levar a crises, e é o que geralmente as pessoas acabam rotulando como rebeldia. Então, muito comportamento que a gente vê no autista, ele é decorrente dessa dificuldade em flexibilizar. Mas vamos lá, vamos correr porque o nosso tempo está acabando e ainda tem perguntas. Existe a inflexibilidade cognitiva e a inflexibilidade comportamental. Não vai dar tempo da gente entrar muito nessas conceituações, tá?
Então, assim, a inabilidade de eu alterar os estados mentais, né? Essa insistência na mesmice, que o pessoal chama de rituais, né? Fazer as coisas do mesmo jeito, tende a querer repetir aquilo que fez. Muito autista, muito não autista também. Tem gente, por exemplo, que gosta de um restaurante, né? Toda vez que vai viajar, tem que parar naquele mesmo posto. Toda vez que vai fazer vai no cinema, só gosta de ir naquele cinema, não quer experimentar o novo. A gente também tem as nossas inflexibilidades mentais, não é? E o autista tem isso com muito mais frequência. Tem dificuldade com transição, eu estou numa atividade, eu tenho que sair para outro, perfeccionismo, obsessão, compulsão, tudo isso tem raiz na inflexibilidade. Por isso que é tão importante a gente estudar inflexibilidade e funções executivas, né? Porque as funções executivas tem essa característica de cada partezinha, né, especializada do nosso cérebro está trabalhando num sistema que é interdependente. Uma coisa vai completar a outra ou dificultar. Então, você está lá assistindo um filme, né, que você alugou, esse filme é caro, você não vai poder ver de novo, para ver de novo você tem que pagar outra vez. Aí toca o seu telefone com o seu chefe falando assim: eu preciso de você urgente, entrando na reunião ali do Zoom, né? Você fica, poxa vida, como assim? Ou então é o último capítulo da novela, último capítulo da novela, e chega aquela sua prima da cidade super distante que viajou 1.000 quilômetros para te ver e bate na sua porta e fala surpresa. E você sabe que você vai perder o último capítulo da novela e amanhã vai estar todo mundo falando e você não vai viver a emoção de ser, né, de saber ali a trama como vai desenvolver. Tudo isso exige da gente essa flexibilidade e a gente consegue. O duro é isso, a gente consegue fazer a volta que precisa e se ajustar, né? Na verdade, o que faz a gente mover o nosso desejo de continuar assistindo a novela para a obrigação de receber bem aquela prima é uma parte de controle inibitório, né? Aquele seu controle de impulso de falar assim: ah, não, eu gosto muito de você, eu tô com muita saudade, mas você não podia ter vindo outra hora, não? Pelo amor de Deus, é o último dia do capítulo da novela, entendeu? Mas você precisa de acessar todo um conjunto de função executiva e principalmente a flexibilidade mental. Quando você tem um desejo, né, você tem que ir de um ponto A para o ponto B. Eu tenho que ir do é, assistir o filme e terminar de assistir o filme para ver o que aconteceu. Eu tenho que levantar da cama e ficar pronta e ir para o trabalho. Sempre tenho essa direção da nossa ação, né? Então, às vezes, você vai levantar, aí você vai voltar para a cama de novo, ah, não, vou dormir mais um pouquinho, depois você volta de novo, ou então alguma coisa acontece no meio do caminho, você tropeça e cai no chão. Sempre pode ter uma outra forma de você ir do ponto A para o ponto B. Você pode dar uma volta, você pode. Mas sempre na sua mente está esse ponto A e esse ponto B. A forma que você vai chegar lá não importa tanto, mas você sabe que você tem a competência para chegar lá. Para o autista, muitas vezes, eu não consigo ver como que eu vou chegar lá se não for naquele padrão. Eu preciso desse padrão para conseguir chegar no ponto que eu quero. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é identificar qual que é a dificuldade do meu filho, ou da minha filha, ou de quem quer que, né, seja o motivo por que você está aqui me assistindo. Que é? Qual que é a inflexibilidade dessa pessoa? Porque sempre tem. Nós temos, né? Nós mesmos temos as nossas. O que é que está tudo bem e o que é que eu preciso mudar? O que é que está trazendo dificuldades na vida dessa pessoa? Treinar flexibilidade é sempre positivo. Quanto mais flexível, mais resiliente a gente é. Resiliência é uma palavra que está bem na moda, né? E realmente, quando você está vivendo
Você precisa ser resiliente, porque você sempre tem objetivos, né? A gente está no dia a dia, seu objetivo é ser feliz, seu objetivo é terminar a semana com tranquilidade, é viver um ano muito bom. A gente tem objetivos secundários, a gente tem objetivos mais diretos o tempo todo. Então a gente tem que ter essa resiliência, porque entre você e seu objetivo tem um monte de obstáculo. Eu lembro quando a Milena era bebezinha, que uma das coisas que me chamou atenção, porque, né, para quem não sabe, a Milena, eu desconfiei de que havia alguma coisa diferente quando ela tinha 4 meses de idade. E a gente acabou conseguindo, né, um pré-diagnóstico quando ela tinha 8 meses de idade. Então foi um diagnóstico precoce. Uma das coisas que me chamou atenção foi quando ela começou, ela engatinhou só com fisioterapia, mas ela se arrastava. E aí, para a gente estimular ela a se arrastar, a engatinhar, né? A gente colocava um brinquedo. E aí, evidentemente, ela pegava o brinquedo e aí a gente colocava o brinquedo um pouquinho mais longe para ela se arrastar. Ela desistia. E eu achava tão estranho. Foi uma das coisas que eu falei para a pediatra. Eu falei, nossa, essa criança, ela desiste do que ela quer com tanta facilidade e os bebês não fazem isso. Então, essa resiliência, ela tem base na flexibilidade. Então, sempre que a gente puder, a gente tem que planejar o que a gente precisa estabelecer na nossa vida para ensinar essa criança, esse jovem a ser mais flexível. Vamos lembrar que as estratégias, elas são pontos de inspiração, né? Você vai usar a sua flexibilidade mental para ajustar as estratégias que eu vou apresentar para vocês, porque cada pessoa é única, cada autista. Você conheceu um autista, você conheceu um autista. Então, assim, não adianta você querer falar, tudo que eu falar aqui você segue. Não, é para você se inspirar e para você usar a sua flexibilidade mental na hora de você colocar, né, em prática. Primeiro, assim, conhecer essa criança é muito importante. Ai, Cris, tá falando do meu filho? Como assim? Evidente que eu conheço meu filho. Pois é. A gente acha que conhece, né? A gente acha que conhece a gente, né? De repente acontece alguma coisa, sei lá, alguém vai te assaltar, aí você reage, aí você fala, nossa, eu reagi ao assalto, você acredita? Eu nunca imaginei que eu faria uma coisa dessa, nunca imaginei que eu seria capaz disso. Quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu fiz uma coisa que eu não pensava que eu fosse capaz de fazer. Porque a gente não conhece nem a gente, né? Então, assim, olhar para essa criança e ver, parar para olhar ela brincando, por exemplo, e ver como que ela brinca, que padrão que ela segue, por que será que ela segue aquele padrão? Muitas vezes o autista ele é rígido para umas coisas e não é para outra. Então você vai falar assim: ah, não, meu filho não tem problema com flexibilidade. Se você passar mais tempo observando como que ele ou ela brinca, como que ele ou ela olha, o que chama a atenção dele ou dela, você vai ver que tem muito material ali para você trabalhar. E nesse material que você tem que se basear. Muitas vezes, as melhores estratégias que a gente tem são aquelas que a criança é que lidera. Ao invés de chegar e falar, peraí, vem cá que eu vou te ensinar. É assim, é você falar assim, como que você está fazendo? Olha, você está colocando as pecinhas em fila. Olha que interessante. Por que você colocou essa aqui? Não sei, né? Você vai ali criar um ambiente de interação na medida que ele vai te permitindo, e aos poucos você vai meio que deixar com que ele lidere as coisas. Ensinar flexibilidade, como tudo que a gente aprende nessa vida, a gente tem que partir de uma base, a gente tem que criar um chão, sabe? Um chão firme. Aí, a partir desse chão firme, essa habilidade mental vai criar, então, uma rede neuronal. Um neurônio vai ali ligar com o outro e cada vez que aquela ação for feita, a gente vai fazer essa construção, essa base, né? Como se fosse uma casa, a gente faz primeiro as colunas, depois a gente vai subir uma parede ali, usando aquela base. Vai ser primeiro tijolo a tijolo, depois nível a nível. Então, é muito importante, primeiro, a gente fazer essa base, né, para a flexibilidade mental.
Ensina para a criança flexibilidade. Mostra para ela como as coisas mudam. A criança neurotípica, ela vai aprender sozinha. Ela vai aprender que as coisas mudam vendo, assistindo o mundo, experimentando, olhando em volta. O autista precisa que você ensine. Então, você vai mostrar processos, você vai ensinar, mostrar historinha, plantar sementinha, mostrar quando as coisas mudam. Ensina para ela o significado de flexibilidade, de mudança, de coisas que são de um jeito e depois viram de outro jeito. Cria uma linguagem para mudança, fala sobre adaptação, o que é adaptar, como que é, usa exemplo concreto, né? Mostra a borboleta, mostra filminho, não sei, você vai ter a vida como palco para ensinar essas coisas. Se você toda vez que você der uma escolha para sua criança, você pode falar: ah, você escolheu diferente, você escolheu, então já que eu ia fazer assim, mas você escolheu assim, então eu vou ter que fazer assim. Olha como mudou. Né? Ensinar flexibilidade é isso, é você trazer para o dia a dia essa linguagem. Não esperar que a criança aprenda sozinha. Frase assim: ah, olha como as coisas mudam. Eu lembro que a minha mãe falava muito assim: nada como um dia após o outro. Né? A gente cresceu com esse tipo de coisa. Nós construímos nossos conceitos, a nossa cultura, a nossa personalidade em cima disso, desses aprendizados que a gente nem percebeu. Ah, os dias são muito diferentes, né? Ontem estava sol, hoje está nublado. Nossa, mudou tudo aqui. Olha só, fulano reformou a casa. Era branca a parede, agora está rosa. Nossa, olha como isso mudou para melhor. Antes era ruim, a gente subia aqui, era assim, agora está asfaltado, está melhor. Vamos falar disso, verbalizar que as coisas mudam, mostrar que muda e mostrar que geralmente muda para melhor. Né? Fala sobre adaptação, fala como que precisa mudar uma coisa para caber, né? Olha só, vamos ter que mudar esse sapato porque o seu pé cresceu. Vamos ter que comprar uma roupa diferente porque não está servindo mais. Ó, olha, tá curta a sua blusa. O seu braço cresceu, tá diferente. Vamos comprar uma outra roupa. Então, o berço, né? O berço do seu irmão, não cabe mais o seu irmão, vamos comprar uma cama. De preferência, se você puder, faz um cartãozinho. Eu tinha um cartãozinho da Milena. O cartãozinho da Milena era branco, porque ela tinha um quadro de rotina, e na rotina tinha natação, fonoaudióloga, almoço, escola. Ela precisava, e até hoje ela usa, né? Nos stories do Instagram, eu mostro o tanto que ela pede para isso até hoje, 20 anos de idade, ela ainda pede. Então, a gente tinha um cartãozinho branco. Era, como que chamava? Inesperado. O cartãozinho branco chamava Inesperado. E aí eu estava ali fazendo a agenda dela, a fono ligava: Cristina, eu tô rouca, não vou poder atender Milena hoje. Milena! Aí eu pegava o cartãozinho: olha, Inesperado. Tia Natália não pode te atender hoje. Bota lá na agenda. Então, a gente, né, se você puder sinalizar, é, toda vez que você, se fosse um gesto, pode ser um gesto, né? Mudança, sei lá, você vira a mão, mudança. Toda vez que você estiver na rua e de repente alguém cortou a árvore e a rua ficou totalmente diferente, fala assim: olha, mudança. A rua, cortar a árvore, olha como a rua está diferente. Então você tem que trazer essa linguagem, você tem que ensinar. E uma coisa que a gente faz muito pouco. As histórias sociais são ótimas para isso, né? É, o Materiais Adaptados Fábio é um perfil da minha amiga Fabiana que eu amo e que tem muito material nesse sentido. Ou mesmo você construir com a criança essas historinhas. A gente não tem noção como isso organiza, né, internamente os nossos autistas. Então, fica aí a dica, né, para você entrar e olhar. Então, assim, você vai trabalhar, nossa, hoje o dia acordou ensolarado. Às vezes, no meio do dia, o tempo muda.
E pode ser que chova, e assim, eu posso ficar ansioso, eu posso ficar triste, eu posso ficar com medo, mas está tudo bem, eu posso me acalmar, porque a chuva vai passar. Sempre tem uma possibilidade de você fazer uma figura para mostrar que as coisas mudam e para mostrar que depois fica tudo bem. Vamos seguir. A gente está sempre correndo, né? Eu estou aqui com né, o tempo, de olho no relógio, morrendo de vontade de abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês, mas para a flexibilidade mental, para trabalhar isso com os nossos filhos, a gente tem que ir com calma. Se você está com uma dificuldade muito grande, porque o seu filho está estabelecendo uma rotina, um ritual, você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, amanhã vai ser tudo diferente, nós vamos fazer desse jeito mais, não. Não faça isso. É um desrespeito, isso é contraproducente, você não vai conseguir bons objetivos, você vai traumatizar, você vai estar fazendo uma bola de neve, sabe? Aquela coisa que vai crescer, crescer, vai transformando um problema maior. Então, não faça isso. Você tem que ir com calma, você tem que ensinar aos poucos primeiro, né? Entender o porquê daquele ritual, e de preferência você pega uma coisa que a criança faz com menos rigidez e muda aquilo primeiro. Primeiro você começa a introduzir as mudanças aonde não tem tanta de rigidez. E aí você vai falando, olha, mudou, olha que legal, nossa, parabéns, e você elogia, você sinaliza, olha, mudou, tá diferente. A gente fez isso diferente. Depois que você fizer bastante isso, é que você vai conseguir atacar o grande problema, aquele grande ritual que está sendo problemático para você. Mas primeiro, você tem que pensar no que você tem que fazer e depois trabalhar isso com muita calma. Se, por exemplo, a criança grita e entra em crise porque você mudou o trajeto que você tá fazendo para levar ela para a escola, você pode mudar a partir do momento que você chegou na porta da escola. Ao invés de parar naquele lugarzinho que ela gosta que você para 5 metros, um pouquinho atrás. Tá? Ela vai ficar estressada, ela vai ficar nervosa, mas você já trabalhou. Lembra que a gente mudou? Ontem a gente mudou tal coisa assim, assim, semana passada a gente mudou, não foi para melhor? Ah, não, hoje a gente mudou só um pouquinho. Vamos lá. E assim, vai ter desconforto, vai ser desafiador, mas vai ser menos desafiador do que você simplesmente chegar e mudar. A gente não ensina as coisas com desrespeito. E para a gente ter espaço, local, jeito para aprender, a gente tem que ter disposição interna. Sem desejo, sem tranquilidade, a gente não aprende. A gente pode até ser condicionado. Ser condicionado não é aprender. A gente precisa ensinar. A minha filha, ela precisa de ter competências aprendidas. Ela não precisa ser treinada. Às vezes o treinamento é bom, tá? Não estou falando contra, não. Às vezes treinar é fundamental para que você tenha um passo a partir do qual você pode ensinar. Primeiro você treinou, depois você ensina. Tudo bem, se for nesse sentido. Agora tem gente que se restringe só a treinar. Treinar é legal, mas aprender é o must, é o melhor, né? Porque o aprendizado você leva e adapta para qualquer outra situação. O que você é treinado, você tende a não generalizar tão bem. Não estou falando de teoria, eu sou uma partidária de um conjunto de teorias disponíveis para que eu possa usar e uso todas elas, tá? Não sou contra, eu só acho que muitas vezes a gente pega uma teoria, não estuda ela com profundidade, um profissional aplica mal aplicado, ou a gente aplica mal aplicado e se restringe a isso. É isso que a gente tem que evitar. Vamos pensar também numa situação onde você tenha que ensinar que essa criança não fique naquela mesmice, que ela aumente, né, as competências dela, mas você tem aquela resistência, ela está resistindo, e aí você fica nervoso. Aí você fica nervoso, ela fica nervosa porque você está querendo mudar, e você fica nervosa porque ela não está atendendo a sua expectativa de mudança.
não traz o peso do seu nervosismo. O seu nervosismo só vai atrapalhar. Então, se você acha que você vai ficar nervoso, você está nervoso, deixa para outra hora. Se acalma, tranquiliza, baixa a sua expectativa, coloca a sua expectativa não dela deixar de ser rígida de hoje para amanhã, ou dessa semana para a semana que vem. Coloca a sua expectativa assim, ela não vai deixar de ser rígida por enquanto, mas ela vai ser um pouquinho menos rígida daqui 2 meses. Aí você se organiza melhor. E aí você não fica tão nervoso ou nervosa quando você tiver ali os desafios, tá? Neutralidade emocional diante do desafio. Então, assim, nossa, né? A gente só mudou o lugar que eu parei o carro na escola. Não é possível que você tá tão nervosa assim. Isso não é neutralidade emocional, certo? Você tá trazendo um peso, você está aumentando, né, naquele momento ali, a situação, o peso da situação, a significância da situação. Então, olha, nossa, que ruim, né? Eu entendo que você queria parar 10 metros na frente. Eu entendo que você está nervoso. Então, assim, ao invés de falar, ai, você está chateada, isso não é nada demais, né? E aí a criança vai ter uma ansiedade, porque ela está se sentindo não compreendida, ela está vivendo, né, um grande drama, e ela está sentindo que ninguém está validando, que a pessoa não está entendendo, então vai ser bem mais difícil. Mas se você valida, porque validar não é estimular, não é falar assim, ai, você está triste, ah, não, então eu vou parar lá no lugar, ou então falar assim, ah, você está triste, ah, tá, mas amanhã então não vou, vamos voltar a fazer do seu jeito. Isso, né, é estimular, você vai estimular e ela vai começar a fazer isso sempre, né, fazer uma crise toda vez que alguma coisinha mudar. Validar é falar assim, não, eu entendo que você tá triste. Nossa, eu também fico muito triste quando algumas coisas mudam. Mas, né, as coisas mudam, tá? Então, assim, você tentar essa neutralidade emocional é super desafiador, viu? Vou contar para vocês que é fácil, não, porque não é. Mas quando você respeita, você cria uma base para flexibilidade que é fantástica, tá? Então, valida, não estimula, mas também não enfrenta como se fosse assim uma coisa que você tem que vencer de hoje para amanhã, tá? O último estágio, né, dessas estratégias eu chamo de 3 R's aqui, né, que é reconhecer, reforçar e refletir. Então, assim, primeiro você tem que reconhecer diariamente, porque aquela sensação que eu descrevi para vocês, quando você entrou no carro, fez tudo, 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 está com pressa, ligou a chave do carro, o carro não virou. Isso, essa frustração, nossa, justo hoje eu tenho uma reunião, eu tenho que chegar na hora, agora eu vou ter que, né? Você sabe, aquela situação que o que você queria e planejava não aconteceu. Aí você fala, e agora? Né? Você vai usar toda essa caixa de ferramentas que a gente tem para sair dessa situação. O autista, ele tem uma caixa de ferramenta, mas muitas vezes ele não consegue acessar. Tem um bloqueio, ele não sabe nem que ferramenta usar, ou não consegue acessar, ou não tem segurança. É aquela história que eu falei do carro que às vezes você aperta o acelerador, ele responde, você tem segurança com aquele carro, e aquele carro que de vez em quando você acelera, ele não responde. Então, o autista, ele lida com esse desafio o dia todo, tá? Por exemplo, há um tempo atrás, a gente leu um livro, assistiu um documentário sobre o banho gelado e o tanto que é bom o banho gelado e o tanto que traz benefícios para a saúde. Eu comecei a tomar banho gelado. E vou contar para vocês, não tem o prazer do banho quente.
A gente sabe, a gente consegue ver que traz benefícios para a circulação, você consegue sentir mais ânimo, você consegue sentir tudo que os estudiosos dizem que tem, e você sabe que tem sentido. Só que já tem quase mais de um ano e até hoje eu não me acostumei. Todo dia, na hora de tomar banho, ai, banho, tem o meu corpo fala não. Se fosse um banho quente, eu ia falar, ai, que delícia. Ainda mais, né, aqui que agora que a gente está começando a ter um menos frio, mas aqui que tem boa parte do ano é frio, um banho quente é tão prazeroso, né? No nosso caso aí do Brasil, já é o contrário, né? Um banho mais friozinho é tão prazeroso porque refresca. Eu, eu esperava a essa altura que eu já tivesse acostumada, não tô, não tô. Então, o autista, ele tem no dia a dia dele muitos banhos gelados o tempo todo. Então, reconhece, eu sei que para você é difícil, eu sei, eu entendo que você tem dificuldade com essa mudança. Fale isso quando ele não estiver em crise, quando ele tiver passado pela experiência, né? Porque isso até faz parte da reflexão, né? Reforça, elogia. Seu filho está simplesmente sentado ali no sofá, não está fazendo nada, né? Aparentemente. Mas você fala, nossa, eu estou tão feliz que hoje a gente foi na escola e a gente parou 5 metros num lugarzinho diferente daquele lugar que a gente para todo dia. Estou tão feliz que a gente conseguiu isso, que você conseguiu. Nossa, eu sei que para você deve ser muito difícil, mas você conseguiu, né? Esse elogio é um reforçador muito importante, né? E a reflexão. Eu faço isso o tempo todo com a minha filha. Nossa, você lembra que a semana passada, na hora da gente sair de casa, foi tão ruim? Você teve uma crise? Ela sempre tem as crises dela. Ontem mesmo eu estava revendo um stories que o Instagram trouxe do ano passado e eu conversando com ela no meio da rua e fazendo stories. E eu conversando com ela, nossa, o que que aconteceu na hora de sair de casa? Por que que você ficou tão nervosa? Olha que delícia, a gente está aqui agora, você está tão feliz. Por que que na hora de sair de casa você ficou tão nervosa daquele jeito? E ela falando, não sei, eu estava com medo. E assim, a gente vai refletindo sobre o que aconteceu para a gente poder aprender juntos. Então, é muito importante que a gente faça isso. E agora, eu acho que eu posso abrir para a pergunta de vocês. Vocês têm que fazer né, tirar o microfone aí de vocês e perguntar, e se eu conseguir, eu vou ter prazer em responder.